Galera, hoje vamos falar sobre água saindo no escapamento. Quando você dá aquela partida de manhã e você vê aquela fumacinha saindo, às vezes você está saindo para trabalhar, o vizinho ligou o carro e você verifica ali que está saindo bastante fumaça, normalmente branca. Eu vou explicar para vocês durante esse vídeo quando é normal essa fumaça e quando é um problema, que é meio caro muitas vezes para ser reparado. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes de iniciar ele, eu vou pedir para você, amassa o like aí, que é importante para o desempenho do nosso canal. Se você não está inscrito, desce aqui embaixo, se inscreve aqui porque todo dia tem vídeo novo, 5h15 da tarde. Eu tenho certeza que você vai curtir. Dicas automotivas. Galera, a gente sabe que muitas vezes você não tem um conhecimento tão vasto para saber quando a água no escapamento é um problema ou quando não é. Mas eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona isso. Normalmente, quando você dá a primeira partida de manhã, seu carro ainda está esquentando. E normalmente os carros modernos, a grande maioria deles, tem um catalisador. E o catalisador, ele funciona tirando aquilo que faz mal para o meio ambiente, tentando amenizar o máximo possível, né? E deixando sair apenas aquilo que ofende menos a natureza, no caso. Só que para ele funcionar, galera, ele tem que estar numa temperatura ideal. Cada carro é um carro, não são todos os carros iguais, né? Tem catalisador que vai atingir a sua temperatura aí em 90, 80, tem uns que aquece tanto que chega a 200 graus, depende do carro, tá? Ele é feito e projetado para isso, mas sempre que você dá a primeira partida, o combustível, os gases continuam passando ali, né? Mesmo antes dele aquecer, e ele ainda não tem condição de estar lendo aquele gás e nem de retirar a poluição dali, porque está no começo. Até por isso, quando você dá a primeira partida, e se você estiver dentro de uma garagem fechada, você sente um cheiro, um odor diferente, meio ruim, né? Porque o catalisador ainda não está funcionando direito. E aí ele vai pegando a água que está no combustível, seja ele qual for, etanol ou gasolina, porque a gasolina também hoje já tem 30% de etanol. E esse etanol, ele é hidratado, né? Hidratado com água. E é justamente essa água que o catalisador está convertendo em vapor e sai no escapamento. Então você olha lá, aí você vê jogando um pouquinho de água assim de manhã, o carro ainda não está quente, né? E aquela água, sabe? Joga bastante, vê aquela fumaça branca saindo. E aí, depois que você está andando com o seu carro uns 10, 15 minutos, ele fica excelente. Acaba, a fumaça some, né? E isso daí não é mágica, galera. Na verdade, foi projetado para isso. O carro foi projetado para isso, né? Agora, tem coisas que não são normais. Tem coisas que pode ser um problema mais grave, como até mesmo um cabeçote, uma coisa mais grave dentro do motor do seu carro. E não é difícil para identificar, mas normalmente quando essa água está saindo lá atrás, depois que o carro aqueceu, depois que ele aqueceu, você continua vendo água sair lá, e lá no seu reservatório de água do carro ela começa a baixar, aí você já pode levantar ali uma anteninha que você pode ter sim um problema no cabeçote do carro. Não é difícil de identificar um problema no cabeçote. Mesmo que você seja leigo, não entende nada. Você sabe onde é o reservatório de expansão. Aquele que coloca o fluido do radiador, onde põe a água. Pela manhã, olha como é que você vai fazer um teste para você ter certeza que o problema está no cabeçote. Pela manhã, antes de dar partida, você vai lá e abre o reservatório, tira a tampinha, liga seu carro e acelera. Acelera ele aí uns 2.000 giros mais ou menos, por mais ou menos uns 40 segundos, 1 minuto. Vai lá e olha. Se o reservatório subiu, se a água subiu no reservatório, o fluido subiu, se começou a sair fora do reservatório de expansão, quer dizer que ele
empurrou o ar para fora ali. Isso não pode acontecer. Quando isso acontece, é 100% de certeza de você estar com um problema no cabeçote do carro, né? Então dá para você descobrir já com essa dica que eu coloquei aqui. A outra dica seria a água saindo lá atrás, juntamente com uma fumaça azulada. Por quê? Porque quando o cabeçote está ruim, normalmente ele começa a queimar o óleo também. Porque nas galerias do cabeçote, onde passa a água que refrigera, passa também o óleo do lado. Só que uma entra por dentro da outra e é nesse momento que o carro começa a fazer uma fumaça azulada e joga água junto, né? Isso é mecânica, acontece bastante. Então dá para você identificar também que o problema ali é no cabeçote. E galera, eu estou mostrando para vocês alguns defeitos quando você consegue enxergar a água saindo lá, né, no escapamento, e o carro não mostra nenhum tipo de falhamento, porque às vezes o cabeçote está ruim, o carro falha, né, e o carro fica funcionando descompensado, e aí já dá meio que na cara, né, que você tem um problema mecânico. Mas às vezes não, às vezes só falhou uma galeria, do jeito que eu acabei de contar para vocês aqui, e a água está saindo lá atrás. Um reparo desse, por volta de R$6.000, vai depender do motor, do tipo de carro que você tem, né? Então, dá para você identificar e já ir na oficina sabendo qual tipo de problema que você tem, porque muitas vezes tá normal aquela aguinha saindo lá atrás, e a pessoa tá com medo, fica desconfiada, leva numa oficina, não tem um conhecimento vasto do assunto, e aí, se pegar um picareta, o cara vai condenar um cabeçote que muitas vezes estava bom, e você vai acabar gastando um dinheiro desnecessário, né? Sem precisar, porque às vezes a água está abaixando no radiador, mas é uma mangueira que está furada, muitas vezes acontece. Um pequeno vazamento, sabe? A mangueira está com uma quilometragem um pouquinho mais alta, às vezes ela começa a pingar. São gotículas que você não vê, não dá para enxergar. Precisa de um equipamento colocando ali para encontrar. Até mesmo na colmeia do radiador, pode ser que isso faça com que a água desapareça. Até a tampa do reservatório de expansão muitas vezes dá problema. Então você só desconfia porque você vê escorrer um pinguinho lá de vez em quando no reservatório. O reservatório, em vez de ficar no nível certinho, às vezes ele sobe um pouquinho mais, sabe? Parece que ele desnivela, a água sobe um pouquinho para cima, porque entrou pressão ali dentro, entrou ar. E aí você sabe que você pode ter um problema na tampa do reservatório, né? Então dá para identificar algumas coisas quando você tem um pouquinho de conhecimento de mecânica. Tenho certeza que você, depois dessas dicas aqui, você vai ficar craque, né? Se você assistiu o vídeo até agora, eu vou pedir para você, pega ele, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com um amigo, com um vizinho. Cada 5 pessoas que você compartilhar, você fortalece muito o nosso crescimento aqui no canal. A gente aqui não tem patrocínio, o patrocínio é o like que vocês colocam e aquele comentário que vocês deixam aí, que também é muito bem-vindo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.